Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise, e hoje os estudos serão conforme a nossa quarta aula, ou melhor, na verdade assim, lembrando, né, que cada disciplina são divididas em 6 aulas, e cada aula tem 5 temas e mais uma questão prática. Então a gente está na nossa quarta aula da clínica com criança, né? Então sejam bem-vindos aí para mais uma jornada aí de estudos, porque lembrando, né, estou estudando para ser um futuro psicanalista, então tem mais 3 anos de faculdade, e aí eu estou aproveitando para estudar os textos, gravar, depois eu me assistir para reforçar o conteúdo, e claro, aproveito também para deixar o conhecimento à disposição de vocês, e também para futuras discussões, e qualquer coisa também vocês podem colocar nos comentários aí. Então, vamos para o texto aqui então. E hoje, aqui fala, no caso a aula da quarta aula que tem, é o corpo e o brincar nas fases de desenvolvimento. Então vai ser muito importante essa aula de hoje, esse estudo, porque como é que a gente pode olhar a questão da clínica, né? Então, com as crianças. Então, que nem fala aqui no texto, a aula de hoje abordará a psicomotricidade, sua especificidade conceitual, interface de trabalho, os fundamentos com relação ao corpo e os objetivos que embasam a atuação. Articulados à noção de corpo, serão descritas manifestações de corporeidade que contribuem para embasamento psicodiagnóstico. Né? Então a gente vai ver todas as questões aqui. Aqui fala também considerando as fases de desenvolvimento da criança. Serão descritas as características do brincar em cada uma delas. O objetivo é que se compreenda sobre psicomotricidade, a dimensão real, imaginária e simbólica do corpo humano, manifestações da corporeidade e, quanto ao segundo tema, compreender a adequada utilização do recurso lúdico no setting psicoterapêutico, considerando as fases do brincar que a criança passa. Então esse é o resumo da aula do texto que eu tenho que estudar hoje. É claro que eu vou trazer alguns pontos que eu me lembrar, assim, da questão que eu já estudei de psicanálise. Outros, se eu não lembrar, eu trago no próximo vídeo. Mas a ideia é isso, né, pessoal? É estudar juntos aqui. Vamos aprender junto a psicanálise. Né? Porque é muito importante a questão do conceito. Porque, lembrando, para ser um psicanalista, tu tem que ter pelo menos uma graduação aqui no Brasil. E pode ser qualquer graduação, não precisa ser psicologia, pode ser de qualquer área. Inclusive, minha formação é matemática. Mas acabei me apaixonando pelo assunto da psicanálise. Não que eu deixei de ser apaixonado pela matemática, mas é minha segunda paixão. E aí, né, fala assim da questão do ser psicanalista, tem que ter o tripé psicanalítico, a ética psicanalítica, que seria o quê? O estudar bastante, ter bem o conceito, passar por uma análise pessoal, que isso eu vou ter que passar, que é passar por um tratamento terapêutico, só que por psicanálise. E terceiro, ter um supervisor, uma supervisão, né, quando eu estiver tratando pacientes, aí tem que ter um supervisor dizendo, o que tu acha, eu estou seguindo esse caminho, como é que faz? Então essa é a vibe da psicanálise, ou do ser psicanalista. Então tem que ter essas 3 questões. Então, vamos lá então para o texto em si, para o tema 1. Lembrando que cada aula é dividida em 5 temas e mais uma questão prática ali. Então vamos para o nosso tema 1, que é psicomotricidade. Então o que diz o texto aqui? A psicomotricidade, espero aprender a falar com mais natural, de modo mais natural até o final da aula, porque olha, eu até tinha lido o texto, vi o vídeo da aula da faculdade antes, assim, tentei, ouvindo assim, parecia tranquilo, mas cara falando parece que dá uns trava-língua aí. Então a psicomotricidade
é o estudo da interface do psiquismo e da motricidade. Então aqui que está falando que é o estudo entre o psiquismo e a motricidade. Né? Então vamos ver o que eles vão explicar. O texto vai explicar um pouco mais sobre isso. Está relacionada à articulação de conhecimento sobre a formação psíquica da criança. Então, na verdade, assim, pelo que eu estou entendendo, é relacionado como é que está a questão psíquica da criança. Então essa é a ideia. A articulação de conhecimento sobre a formação psíquica da criança e seu desenvolvimento motor aplicado, principalmente a área de educação e da saúde. Então a psicomotricidade estuda as condutas motoras por expressão do amadurecimento e desenvolvimento da totalidade psicofísica do homem. Então, na verdade, o estudo, a psicomotricidade é num contexto geral, psicofísica. Imagino que tem a ver com o movimento do corpo, tudo, e mente, atitude ou ações da criança, ou até do adulto, porque psicomotricidade acredito que vai para qualquer idade. Então, procurando fazer com que as pessoas descubram o próprio corpo. É um ponto. Como a psicanálise é o conhecimento do eu, é do se conhecer, o autoconhecimento, então daqui a pouco em psicomotricidade é o conhecimento do teu corpo, conhecer o teu próprio corpo. Por meio de uma relação do mundo interior com o externo e sua capacidade de movimento e ação. Então aqui já está falando uma relação com o mundo interior com o externo. Tipo, o teu próprio mundo, ali se conhecendo o corpo, coisa e tal. E o externo é as coisas que vão acontecendo na volta da criança. Então eu interpreto assim. E a sua capacidade de movimento e ação. E como a criança se porta em função de tudo isso. Então envolve toda a ação realizada pela criança. Então é a atitude da criança, é o movimento da criança. Que represente suas necessidades e permita a relação com os demais. Daqui a pouco até pedir alguma coisa para um adulto, ou querer brincar com um adulto, ou com outras crianças, enfim. De acordo com Gonçalves, a psicomotricidade tem o objetivo de enxergar o ser humano em sua totalidade, nunca separando o corpo, o sujeito e a afetividade, tipo, tudo uma coisa só. Busca por meio da ação motora o equilíbrio do ser. Interessante isso aqui. E aí o psicomotricista, no caso a pessoa que estuda ou que trabalha com isso, ele age na interface da saúde, educação e cultura, avaliando, prevenindo, pesquisando e estimulando a criança na relação com o ambiente e processo de desenvolvimento, atua nas dimensões do esquema e da imagem corporal. Então a ideia de uma prática de educação e saúde relacionada a uma perspectiva psicomotricista envolve o enlace interdisciplinar. Então na verdade aqui, pelo que eu estou entendendo, então na verdade o que acontece? O psicomotricista ele avalia primeiro, ele vê qual é a questão da criança, também faz um trabalho de prevenção, ele pesquisa sobre aquilo e estimula a criança na relação com o ambiente. Então ele faz esse processo da criança com o ambiente, ele empurra, digamos assim. Pesquisando e estimulando a criança na relação com o ambiente, tá. E processo de desenvolvimento. Então atua nas dimensões do esquema e da imagem corporal. Então a gente tem a questão das dimensões do esquema e da imagem corporal. Que acredito que a imagem corporal é como a criança se vê. Que nem, por exemplo, a criança lá, tu pede para fazer um desenho da família. E às vezes ela bota lá várias bolinhas do corpo. Então, na verdade, é assim que ela enxerga as pessoas. Então, ela coloca ali no desenho. Então, a ideia de uma prática de educação e saúde relacionada a uma perspectiva psicomotricista envolve enlace interdisciplinar. Então, envolve muitas questões no aprendizado da criança. O aprendizado, ou enfim, o desenvolvimento da criança, né? E aí entra aqui, os conceitos psicanalíticos sobre o corpo, imagem corporal e esquema corporal
E aí vem uma questão que aqui não ficou claro qual é a diferença de imagem corporal e esquema corporal. Isso aqui eu não sei o que é. Mas ele diz que os conceitos psicanalíticos sobre corpo, imagem corporal e esquema corporal, então está falando de 3 questões aqui, contribui com especificidades apresentadas, facilitando uma percepção mais integradora da criança. Então, para a psicanálise, o corpo do paciente vai muito além do que é visto materialmente. Então, eu terei que prestar mais atenção até na questão do movimento da criança, mas pensando além. O que será que significa aquele movimento, por exemplo? Né? Então, aí que ele fala materialmente, o corpo também habita uma dimensão que é subjetiva. Né? Pode ter vários significantes aí. Então, os conceitos de corpo, de imagem corporal e de esquema corporal possibilitam para profissionais de outras áreas de conhecimento compreender aspectos psíquicos em suas funções e manifestações físicas. Bom, e aí, daqui agora, no próximo tópico aqui, ele fala noção de corpo em psicanálise. Tipo, como é que é para a psicanálise a noção de corpo? Isso aí é muito importante. Uma alergia. Começa a virar o tempo aqui no sul, olha, tensa a coisa. Mas vamos embora. E aí? Freud, a partir da segunda tópica, e lembrando para vocês que teve 2 tópicas que Freud elaborou na estrutura psíquica da mente, do ser humano em si. Né? Na primeira tópica veio o consciente, o inconsciente e o pré-consciente. E aí depois, com a segunda tópica, veio o id, ego e superego. Então essa é a diferença de um e outro. E aqui está falando a partir da segunda tópica, que é do id, ego e superego. Freud deixará claro que o eu é o ego, é eminentemente corporal. O eu é corpo. Então, quando fala do ego, ele está falando do corpo. Isso conforme Freud disse. Então, a intrasubjetividade e a intersubjetividade não podem mais ser dissociadas. Claro, quando se fala inter é entre e intra é dentro, pegando a essência da palavra. Então, não podem mais ser dissociadas, não podem ser mais separadas. Falando da subjetividade em si. O corpo e o psíquico não são um fora e um dentro. Então, tipo, olha o que o Freud está dizendo. O corpo e o psíquico não são um fora e um dentro. Por que está dizendo isso? Porque o que vem na nossa mente primeiro? Isso tudo eu estou entendendo aqui agora, essa frase. Primeiro momento, quando a gente fala em corpo, a gente enxerga nós, assim, o físico. E quando fala em psiquismo, ou psíquico, na mente, interno. Então, só que o que o Freud está dizendo é que o corpo e o psíquico não são um fora e um dentro. Tipo, o corpo não é um fora e o psíquico não é um dentro. É o corpo sujeito. Então, tipo, é tudo uma coisa só, corpo sujeito. Trata-se de um corpo demarcado, erogenizado, atravessado pelas pulsões, em construções particulares a cada pessoa. Para quem não sabe, pulsões são desejos, como se fossem desejos. Tá? É uma questão de tradução, já que Freud escreveu em alemão, e aí no português ficou pulsões e seguimos assim. Em construções particulares a cada pessoa, uma coisa bem subjetiva mesmo, isso a cada pessoa. O corpo da psicanálise é um corpo significado. O ser humano se diferencia porque seu corpo é captado pela linguagem. Vocês já não viram falar que o corpo fala? Pois então, é isso que está falando. Então o corpo tem um significado, o corpo da psicanálise. E aí fala que é pela linguagem. O animal tem um corpo que funciona instintivamente. No humano, é a pulsão, a identificação... Não, peraí, deixa eu ver. O animal tem um corpo que funciona instintivamente. Tá, fechou. No humano, que ele está falando aqui,
é a pulsão, então, tipo, o desejo, a identificação, se identificar, acredito que a identificação é tu saber que tu existe, eu imagino que é isso, a linguagem, que aí já se sabe, que é produtora do efeito de separação entre o sujeito e o organismo. Então, na verdade, assim, o que nos torna sujeito é a gente ter a pulsão, a identificação e a linguagem, coisas que os animais em geral não têm. Então, esse é um ponto muito importante aqui do texto. E aí fala do caso de Lacan. É isso que Lacan, no estágio do espelho, ensina que o corpo surge, se organiza de uma gestalt. Para quem não sabe, e, né, a questão, o que seria uma gestalt? Não que eu lembre exatamente assim, mas mais ou menos. Digamos que a criança, o bebê, ela vai aprendendo a fazer expressões. Ela faz expressões. Mas na verdade ela faz expressões porque ela olha outras pessoas. Então ela acaba imitando, ela aprende com os outros. Que é o estágio do espelho. Né? Então a criança ela vai aprendendo com os outros. E Gestalt, se eu não me engano, se organiza de uma Gestalt, é que, por exemplo, a criança ela reconhece ou ela interage se ela ver dois olhos, um nariz e uma boca, sabe? Então seria essa Gestalt. Se a pessoa tiver isso, ela consegue se identificar, ela consegue interagir. Se a pessoa não tiver isso, claro que é uma coisa impossível, mas enfim, não é impossível, mas tem que ter essa estrutura. Por exemplo, nos bebês, se tu tapa o olho assim, a criança ela fica perdida, ela não sabe. Ela não está identificando como uma pessoa, por exemplo. Mas se tu der por exemplo, uma máscara, um papelão com dois buracos, um buraco no meio ali e outro buraco na boca, a criança vai se identificar. Ela vai interagir, porque para ela é uma gestalt. Porque tá ali uma estrutura de gestalt. Então, mais ou menos isso. Qualquer coisa, se eu tiver explicado de modo errado ou mais ou menos, deixa aqui nos comentários. E aí vamos interagindo aqui. Isso aqui, ó, no primeiro ano e meio de vida, que é onde a criança vai se percebendo, vai interagindo com a cuidadora ou com as pessoas na volta. E ocorre uma convergência de sensações corpóreas internas e externas. Então vai convergindo as sensações. Né? A questão do calor, frio, fome, toques, cheiro, então tudo vai se convergindo. As sensibilidades táteis, sinestésicas, proprioceptivas, olfativas, visuais e auditivas, das sensações vivenciadas no contato com o outro, aquilo que eu tinha falado anteriormente, que são carregados de afeto e palavras, das suposições que localizam o corpo da criança no universo simbólico familiar. Então a criança vai se sentindo localizada naquele ambiente, no universo simbólico familiar ali. E aí, continuando o texto, essa formação de eu, o corpo, no caso o ego, é, conforme ele ensina nesse texto, uma precipitação da imagem à ação. Então o corpo é um corpo significante. Então trata-se do corpo representado, marcado aos pedaços e por isso comporta uma fragmentação, justamente por ser parcial. Bom, aqui novamente, e aí é o meu, digamos, como é que se diria, minha pedra no sapato. Quando traz esses termos, pessoal, é Lacan. E Lacan, olha, eu acredito que eu vou ter muita dificuldade de aprender assim, na sua completude, porque se utiliza muitos conceitos e é muito difícil. E não é exagero. E olha que o pessoal fala que a matemática é difícil, eu acho fácil. Perto do Lacan é fácil. Mas enfim. Mas vamos de novo assim, e claro, talvez eu vou ter que fazer uma revisão de Lacan, pesquisar alguns conceitos, enfim, porque até as disciplinas que teve também teve umas questões de Lacan, tudo, trouxe assim, mas ainda achei complexo, né? Então daqui a pouco teria que estudar próprios textos de Lacan, talvez, mas vamos ver, há tempo ainda.
Então aqui, voltando aqui, né, que o corpo é um corpo significante, né, como eu já expliquei na aula passada, a questão de significantes, significados. Então, na verdade, quando ele fala da imaginação, é claro, porque a gente vai aprendendo se espelhando nas pessoas. O bebê, ele vai olhando. Até porque a questão, que nem as pessoas que têm problema visual, problema de visão, que não enxergam. Né? Se vocês observarem, pessoas que não enxergam desde o nascimento, desde bebê, eles têm expressões no rosto diferentes dos demais. Por quê? Porque eles nunca viram uma expressão em outras pessoas. Então eles não têm ideia como é que é. Então, esse é um ponto. E aí tá, o corpo é um corpo significante, e tá se o corpo representado. Então eu imagino o corpo representado, tipo ali, ele existe, tá? Existe uma representatividade daquele corpo, né, como sujeito único, marcado aos pedaços, acredito, porque o desenvolvimento psíquico ele vai aos poucos, não é tu não se torna sujeito completo, você vai ter sempre, como eu falo, a famosa frase, o sujeito sempre tem um furo, então tu nunca vai ter a completude. Então, por isso que aqui fala marcado aos pedaços, e por isso comporta uma fragmentação. Claro, porque como não se é completo, óbvio que vai ser fragmentado. Quem não viu o filme aí Fragmentado? Não sei se tem a ver com isso, tá, pessoal? Mas me veio agora na mente o filme. Enfim, fica aí de dica aí, ou de observação. Então, justamente por ser parcial, e aqui fala concluindo, justamente por ser parcial. Claro, uma coisa leva a outra. Então, isso sugere que a carne é uma espécie de resíduo necessário para a constituição de um corpo. Aí está falando da questão material mesmo. A carne é corpo antes que haja corpo. Claro, aqui está muito mais filosófico, porque tipo, a carne é o corpo, óbvio, né? Antes que haja corpo, mas aí no caso, antes que haja corpo no olhar psicanalítico, que é a questão do corpo, que é corpo sujeito, que aí é tudo. Tá? Ou seja, como função de identificação imaginária antes que exista sujeito. Claro, na questão da carne ali, corpo que surge, vem antes que exista um sujeito, propriamente dito. Então, o conceito de imagem corporal, daí vai explicar aqui o conceito de imagem corporal, está ligado à construção de corpo do estágio do espelho, mencionado ainda há pouco. Então, a imagem corporal está ligada à construção do corpo, tipo aquela coisa do espelhar com a mãe, espelhar com o pai. Então, acredito que é isso. Mas vamos ver. E aí, aqui entra no segundo tópico a imagem corporal, porque antes do tópico aqui foi noção de corpo. Agora você já sabe, e eu já sei, questão de corpo da psicanálise. Agora vem a imagem corporal. Vamos ver o que é isso. Então, a imagem corporal é o corpo identificado, imbricado entre o sentido e o verbo, carregado no âmbito inconsciente. Então, na verdade, pelo que eu estou entendendo aqui, é quando já há um corpo sujeito, imagem corporal. Conforme Jerusalinski pontua que o toque materno enoda o significante no real. Enoda o significante no real. Assim, o sujeito abre as vias de conhecer e de apropriar-se de seu corpo. Então, na verdade, quando tem o toque materno ali no bebê, aí enoda. Aí teria que ver o que era enoda. Aí já me falha a questão da língua portuguesa. Mas vamos aproveitar para consultar aqui então, rapidamente. Ou melhor, eu vou pesquisar aqui, vou dar um pause e já volto. Então, bom, pesquisado aqui, enoda seria fazer nó. Então aqui pelo ponto que o toque materno enoda, então tipo, o toque materno cria nós, ou tipo, cria um nó entre do significante no real. Então é aqui que eu entendi. Que o toque materno enoda o significante no real. Tipo, ele vai criando nó
significante no real. A gente vai tornando o troço real, ou a criança vai se percebendo. Assim, o sujeito abre as vias de conhecer e de apropriar-se de seu corpo, ao mesmo tempo em que muito de seu corpo ficará incógnito e inacessível em planos inconscientes. Claro, porque lembram, né, pessoal, que o corpo é fragmentado, ele tem buracos. A gente não é 100% constituído, pleno. A gente tem, é como se a gente tivesse falhas, mas não é esse termo falha, assim, não é uma coisa do lado negativo. Mas enfim. Então isso sugere que a carne é uma espécie de resíduo necessário para a constituição de um corpo, no caso o nosso material aqui. A carne é corpo antes que haja corpo, propriamente dito, ou seja, como função de identificação imaginária antes que exista sujeito propriamente dito. Isso antes do sujeito. Então a imagem corporal é o corpo identificado, imbricado entre o sentido e o verbo. E ainda fala carregado no âmbito inconsciente. Então esse é a imagem corporal. Lebouche compreende a imagem corporal como corpo identificado pela criança como seu próprio eu. Então, quando a criança já se percebe como sujeito. Para ele, a imagem corporal é a identificação, a imagem do corpo como sua, com a etapa do corpo percebido, que corresponde à organização do esquema corporal resultante das sensações corpóreas. Então, peraí, vamos ver. Então, de novo, ó. Então, Lebouche, ele compreende a imagem corporal como corpo identificado pela criança, como seu próprio eu. Para ele, a imagem corporal é a identificação, a imagem do corpo como sua. Então, tipo, ele tem a imagem de corpo, talvez aqui de outras pessoas, e ele entende que aquilo é como sua, seu. Acredito isso. Então, a imagem do corpo. Ele projeta a imagem da outra pessoa nela. Pelo que eu estou entendendo aqui. Com a etapa do corpo percebido. Então, tipo, quando ele percebe o corpo, que corresponde à organização do esquema corporal resultante das sensações corpóreas. Então, quando está se organizando o esquema corporal, daí já vem, ó, lembro que até falaram ali no corpo da psicanálise, a imagem corporal e o esquema corporal, que o esquema corporal é resultante das sensações corpóreas, da noção espacial do corpo e do domínio dos movimentos. Então, digamos que o esquema corporal seria a questão mais evolutiva, assim, mais evoluída. Mas o autor, portanto, compreende que o esquema corporal surge, então, da união da imagem visual, aparência do corpo, com as sensações táteis e sinestésicas correspondentes. Então, na verdade, é um combo, né, com a imagem visual, que é a imagem do corpo, a imagem corporal, com as sensações táteis e sinestésicas correspondentes. Então aí é o esquema corporal. E aqui no terceiro tópico fala do esquema corporal. O que é esquema corporal? Então, conforme Jerusalinski, que diferencia esquema corporal e imagem corporal, botando como duas coisas diferentes, ainda que tanto em quanto em outro significante participa como constituinte, a diferença é que, no esquema corporal, o significante faz enodamento à mecânica do corpo. Ainda bem que eu pesquisei o enodar aqui. Então, o significante faz enodamento à mecânica do corpo, tipo, faz os nós, vai ligando, digamos assim, a mecânica do corpo. Os movimentos do corpo irão ao encontro dos objetos no mundo. Né? É o que faz a gente ir em direção a pegar objetos, a possuir coisas. Então, isso aí. Da palavra ação motora, tipo, no falar, eu quero isso, ir lá e pegar o objeto. Então, o sujeito vai ter propriedade sobre a lógica das ações do movimento corporal. Claro. Então, o esquema corporal designa o domínio do sujeito sobre seus movimentos e músculos, sobre as ações motoras. Então, na verdade, é aquilo que realmente é o que eu entendi. Esquema corporal, então, seria o entendimento. O sujeito entende o movimento do corpo, ele faz as ações sabendo do que está fazendo tudo.
Então é um domínio do sujeito sobre seus movimentos e músculos. Então ele sabe o que está fazendo e quando ele pensa em fazer, ele vai lá e faz. Ele tem domínio. Então o movimento corporal é intencionado. Ó. Suas ações e seus movimentos se direcionam aos objetos desejados. Então esse é o esquema corporal. E aqui um pequeno texto aqui que fala, a partir da psicomotricidade, então tomamos o corpo como instrumento, ferramenta, como construtor de um espaço e de um tempo, mas também como corpo imaginário e simbólico, na medida em que conduz um lugar, também como corpo imaginário e simbólico. Aí vem o conceito de Lacan, que tem um real, imaginário e simbólico, que seria quase o id, ego, superego, enfim, mais ou menos assim. Só para vocês entenderem a questão do simbólico, que seria o superego, o imaginário, o id, e o real é o consciente, é o ego. Não tão assim, tão simplório assim, vai muito mais além, mas só para terem uma ideia. Então, voltando aqui para a gente não perder o fio da meada. Então, a partir da psicomotricidade, então tomamos o corpo como instrumento, ferramenta, como construtor de um espaço e de um tempo, mas também como corpo imaginário e simbólico. Claro, porque a gente carrega muito a questão do inconsciente, que tem coisas que a gente faz e não se dá conta. Na medida em que conduz a um lugar de diferença com o outro e permite a circulação do desejo. Então falamos assim de um corpo instrumental, vinculado à realidade corporal. O esquema corporal. Por outro lado, de um corpo imaginário. Né? Então fala do real, que é o que a gente enxerga, coisa e tal, e do imaginário, determinado inconscientemente em relação com o desejo. O desejo que a gente não sabe. Melhor, está no inconsciente. A imagem corporal. Então vemos aqui que o conceito de corpo enlaça aspectos da estrutura e dos instrumentos em um ponto de confluência dinâmico e interatuante. Então nesse lugar de enlace entre o biológico e o psíquico, colocamos a especificidade do enfoque psicomotor. E aí vem os objetivos da psicomotricidade. Qual o objetivo da psicomotricidade? Já que a gente já viu o que é, no caso da psicomotricidade, que reúne a questão do sujeito, o psiquismo e o corpo. Então a psicomotricidade, por meio de jogos e brincadeiras, tem o objetivo de, e aí fala por meio de jogos e brincadeiras, que é o estimular a questão tanto da motricidade, do pegar e do agir, interagir, também da questão subjetiva, a questão psíquica. Então, estimular a coordenação motora, desenvolver a percepção de si próprio por meio do conhecimento dos movimentos e da resposta corporal, motivar a capacidade expressiva e criativa da criança, muito importante isso, trabalhar a comunicação para a interação social, na verdade, talvez uma brincadeira em grupo, por exemplo, e no colégio, que é importante a questão da interação ali. Estabelecer a consciência e o respeito ao espaço de outras pessoas, também muito importante. Aumentar a autoestima da criança. Olha quantos objetivos importantes aqui, hein? Desenvolver a capacidade sensorial em relação ao ambiente externo. Estimular a autoconfiança na criança. Desenvolver a psicomotricidade da criança. Então, claro que daí para desenvolver a questão psíquica e motora, criar a questão do corpo sujeito. Então é isso que traz os objetivos da psicomotricidade. Olha, até estou achando um texto relativamente tranquilo, mas quando traz questões de Lacan aí, para mim complica um pouquinho. Que nem eu comentei anteriormente. Daqui a pouco eu tenho que focar mais nos estudos de Lacan para tentar entender. Mas também não sei, porque não sei se eu vou seguir também a linha de Lacan. Também tem isso. Porque o psicanalista, como qualquer terapeuta, ele pode escolher uma linha específica. Vamos ver o que eu vou me deparar, digamos, com os teóricos. Freud, por enquanto, está sendo bem interessante. Sim, já estudei Freud e tudo. Só que nem eu falei, da criança eu estava muita expectativa e estou gostando muito.
Então, tema 2, manifestações clínicas da corporeidade. Então aí já vem a questão clínica aí do corpo. Então o aspecto psicomotor, em suas nuances físicas e gestuais, são indicativos da personalidade e desenvolvimento da criança, o que implicará em preditivos do psicodiagnóstico, tipo na questão do diagnóstico da criança no setting terapêutico. A corporeidade, em sua dimensão real, simbólica e imaginária, conceito lacaniano, denota a posição subjetiva, o lugar ocupado nas relações familiares, possibilidade de manifestações clínicas, os quais indicarão um caminho terapêutico. Então é onde a gente vai indicar qual é o caminho que vamos percorrer para fazer o tratamento. Então, conforme Dunker situa as manifestações clínicas dessa corporeidade. Então, quais são as manifestações clínicas ou as manifestações que ocorrem no setting terapêutico? Então, é isso que vai trazer. Então, aqui começa com somatização. O que seria somatização? Então, ocorre uma alteração na economia da angústia, produzindo efeitos sobre o sistema fisiológico, afetando determinado órgão. Observe-se que essa ação sistêmica pode variar conforme se leve em conta o sistema imunológico, o sistema simpático, parasimpático ou ainda o próprio sistema nervoso central e a economia da neurotransmissão. Deve-se incluir ainda todas as manifestações corporais cuja origem é diretamente psíquica, ou seja, diante de uma atitude, caráter ou esquema corporal que tende a sobreinvestir o conjunto da corporalidade. Então, na verdade, assim, o que está falando aqui? Que afetando determinado órgão. Então, na verdade, assim, eu imagino um exemplo assim, por exemplo, quando a pessoa tem muita ansiedade, e aí essa ansiedade gera uma gastrite, por exemplo, num órgão ali, no estômago. Então, isso é um exemplo de somatização, né? Pelo que eu entendi aqui. E claro que ainda pode ir além, que a ação sistêmica pode variar, está dizendo que pode ter várias diferenças, conforme se leva em conta o sistema imunológico, depende da pessoa também. Então não dá para dizer que é um padrão. E aí aqui fala ainda que deve-se incluir todas as manifestações corporais cuja origem é indiretamente psíquica, ou seja, diante de uma atitude, caráter, o esquema corporal que tende a sobreinvestir o conjunto da corporalidade. Manifesta-se uma afecção, geralmente em um órgão sujeito a uma certa complacência somática, também chamada órgão de choque. Um exemplo é a gastrite, sintoma cada vez mais recorrente no universo infantil. Então isso é somatização, quando vai para o órgão. É isso aí que tem que estar em mente. Equivalente da angústia. O segundo modelo metapsicológico que encontramos na apreensão psicanalítica da corporeidade em psicanálise também toma a economia da angústia como referência. Só para vocês entenderem, um exemplo de angústia é a própria ansiedade, tá, pessoal? Ansiedade, depressão, é a angústia que todos nós temos. A diferença é que muitos não estão sabendo lidar com as angústias, né, por série de razões aí. Então, também toma a economia da angústia como referência, mas circunscreve suas incidências aos destinos não estruturais da libido. Oi? Mas circunscreve, tipo, vai por cima. Sua incidência aos destinos não estruturais da libido. Bom, vamos ver aqui. Esse modelo parte da valorização da economia de gozo secundária ao recalque aos modos mais primários de defesa. Aqui já é Freud. Além disso, recorre-se comumente a alguma tipologia do caráter ou dos modos de identificação do sujeito para associá-lo com manifestações clínicas precisas. O paradigma das neuroses atuais aplica-se ao campo genérico do que Freud chamava de equivalentes de angústia, como as manifestações motoras ou certas parapraxias, tique nervosos, gagueira. Que podem se desencadear subitamente neuroses de angústia ou de forma mais basal e extensa, neurastenia. Então na verdade aqui as questões que não envolvem órgão, equivalentes de angústia, tipo
tu transforma aquela angústia em outras questões, que nem ali fala do tique nervoso. Botar com tique nervoso ali, o problema não é o tique nervoso, o problema é o que está gerando, equivalente de angústia. Tá, agora entendi aqui. Inclui-se aqui manifestações clínicas como ataques de pânico, suor frio, taquicardia ou pressão torácica, que é aquela sensação que parece que vai dar uma parada cardíaca. Então, opressão torácica, ou não, aperto no peito, opressão, né, torácica. Então, isso é a questão do equivalente de angústia. Aí vem a conversão somática, ó. No processo de destinação do afeto ou da soma de excitação suprimida pelo recalcamento, toda essa frase aqui, no processo de destinação do afeto, coisa e tal, suprimido, é tipo quando tu tem um desejo, uma coisa assim, só que tu reprime isso, tu não concebe isso. Então, só que esse afeto ele tem que se destinar para alguma coisa, tem que acontecer. E aí vem aqui, que nem fala aqui, há um deslocamento para uma região específica do corpo, a zona esterógena. Aqui é sempre uma circunstância anterior que torna erotizável o órgão, produzindo a condição para a complacência somática. Então o orgânico abre caminho para o psíquico. A conversão surge como uma resposta ao desejo do outro, daí sua relação direta com modificações na condição intersubjetiva. Representa também uma formação de gozo, ganho primário do sintoma. Claro que tem a questão do primário, secundário, enfim. Mas quando fala em formação de gozo é o desejo. Ou melhor, a realização do desejo. O gozo é a realização do desejo. E bastante responsiva à palavra e às circunstâncias intersubjetivas. Freud, em estudo sobre histeria, de qualquer conversão pode ser. Então a conversão somática seria, como está falando em histeria aqui, deve ser das histéricas que tinha antigamente, que, por exemplo, elas tinham um desejo sexual, porque as mulheres eram muito reprimidas na época. E aí, o que acontecia? Elas somatizavam no corpo, elas gozavam, elas realizavam aquele desejo delas, amores proibidos, coisas assim, e às vezes ela tinha dores na perna, dores no braço, paralisias, só que no fim das contas não tinha nada no corpo, era tudo psíquico. E aqui ele fala algumas conversões aqui, somáticas, ó. Então tem a conversão motora, que é paralisias, impotência sexual, astasias, abasias, parapraxias. Aí tem a sensorial, que é cegueira, hipersensibilidade, falta de sensibilidade, dores nas costas, geralmente imóveis, certos tipos de enxaqueca, dismorfismos corporais e a fibromialgia, para ser uma variante desse tipo de conversão. Então, na verdade, a fibromialgia também é um exemplo de conversão de sintoma. Ou conversão, conversão somática. Conversão somática, então. Então, as conversões geralmente concebidas como sintomas, mais ou menos crônicos, alternam-se com os ataques histéricos, ó, que são manifestações agudas, no entanto periódicas, responde à retomada de um significante recalcado. Né? Aquela coisa que a gente recalca lá. Exprime sempre a encenação de uma fantasia de caráter bissexual. São acompanhados por estados de alteração de consciência e posterior esquecimento. Tipo, altera a consciência ali do que é certo e errado e depois esquece. Né? Aí vem nos sintomas aí o esquecimento. Inclui-se aqui certos tipos de apresentações convulsivas com gestos espásticos, algumas crises de choro aparentemente imotivadas, tipo chorar do nada, e agitações psicomotoras, esses ataques histéricos. Aí tem a inibição. Há uma linha de investigação da corporeidade em psicanálise que não se pode reduzir nem às formações positivas da conversão e nem da somatização, e nem ao modelo negativo representado pela neurose atual. É um modelo que toma o sonho por referência, ó, inibição. No sonho, verifica-se essa forma de experiência corporal chamada alucinação, que como tal implica em um regime de realidade corporal problemático. A alucinação traz consigo uma corporeidade que não pode nem ser reduzida à materialidade de extensão e nem à representação psíquica usual. Claro, porque é uma fantasia ali, né? Tem no sonho.
Então, ora, a alucinação só é possível metapsicologicamente, à custa de um fracasso dos processos inibitórios. Isso vale para o sonho tanto no que diz respeito à suspensão da motilidade e da consciência, necessárias ao sono, quanto à suspensão do movimento progressivo do sistema psíquico do polo perceptivo ao polo motor, regressão. Tipo, quando a pessoa ela entra como se entrasse em transe, quando a gente vai dormir, no caso, né? Então seria isso. E deve-se distinguir, portanto, aqui já explica, ó, a inibição como circunstância sucedânea ao sintoma claramente isolável nas evitações e suspensões de funções egóicas, como utilidade, a vocalização, etc. Então não deve se distinguir, portanto, a inibição como circunstância sucedânea ao sintoma. Então, como se sucedânea de suceder. Então, a inibição como circunstância sucedânea, tipo, sucedeu ao sintoma claramente isolável nas evitações e suspensões de funções egóicas. Funções egóicas seria do ego, da pessoa. Então é tipo assim, deve se distinguir essa inibição da inibição como paradigma de entendimento da corporeidade. Então a inibição geralmente se faz acompanhar de outras vicissitudes no plano do eu. Introspecção, timidez, seus equivalentes corporais, enrubescimento, rigidez corporal, incremento da propriocepção, tipo que nem a criança quando começa a ficar muito quieta, muito retraída, às vezes ela é uma criança expansiva e aí depois ela fica muito na dela. Então é um tipo de inibição. Ou a pessoa fica dura ali, tipo, às vezes vai, sei lá, vai ser abraçado e fica ali, sabe? Uma rigidez. Então é uma inibição. Ela é uma afetação de uma função, como a motilidade ou a respiração, por exemplo, se torna erotizada. A inibição caracteriza-se por uma falta de resposta do órgão, sendo, portanto, um sintoma negativo. E aí depois tem a hipocondria, que aí é uma palavra bem usual aí de todos, que acusa uma problemática narcísica, lembrando que narcísica não é o narcisismo, aquele, como eu já falei num outro vídeo aí, né, que meu namorado é narcisista, coisa horrível, minha namorada é narcisista. Não. Quando falar em narcisismo aqui na psicanálise, tá falando do próprio eu, tá, pessoal? Não o ego em si, mas questão narcísica, uma questão pessoal. É só isso, uma questão pessoal, tá? Que fique bem claro isso. Então a hipocondria acusa uma problemática narcísica, tipo, uma problemática pessoal. Nela se poderia incluir certas formas de insônia, preocupação corporal e da percepção corporal, presentes, por exemplo, na bulimia e na anorexia. Que a anorexia também é uma questão narcísica. A pessoa ela se enxerga de uma maneira diferente do que é. Ela se imagina muito mais acima do peso do que realmente é. Às vezes está esquelética ali e se imagina uma pessoa fora do peso, acima do peso. Né? Então é uma questão, uma problemática narcísica, pessoal. Tá, pessoal? Tá assim, só para vocês entenderem. Inclui ainda certas manifestações iatrogênicas, como a síndrome de Munchausen, acho que é assim que se diz, e a síndrome de Ganser, compulsão a fingir uma doença, que aí é o que todo mundo conhece, a questão do hipocondríaco. Então o paradigma da hipocondria nos remete ao campo da melancolia e a hipótese genérica sobre sua etiologia, ou seja, uma hemorragia da libido. Tipo, a libido vai se esvaindo, que continuamente se esvai, ó. Aqui fala. E aí tem um fenômeno psicossomático. Neste caso, a gente vê que nesse capítulo aí teve bastante conceitos aqui. Isso aí eu vou ter que reler muitas vezes. Neste caso, o evento corporal não faz história. O sujeito não consegue se lembrar de nenhuma circunstância simbolicamente relevante. Está ali o fato geralmente remetido a uma subjetivação indireta, um saber originado no outro, médico, psiquiátrico ou mesmo no senso comum religioso. Um traço clínico dessa forma de articulação da memória sem história é a frequente associação com um fato traumático que, não obstante, permanece isolado, como uma espécie de fala outra aderida como significação e suplência à formação psicossomática.
Vamos ver aqui. Há uma supressão dos afetos e uma relativa indiferença à indução de sentido ou de saber sobre o sintoma. O paciente não associa livremente, ele não narra, mas relata e descreve. Não há lacunas, interrupções e fragmentação discursiva. Bom, o fenômeno psicossomático, então, pelo que eu entendi, ele não titubeia em nada, ele segue a linha ali, o que ele está falando. Porque aqui está falando que o paciente não associa livremente e não narra. Então, tipo, ele relata realmente o que acontece. Ele não vai fugir do discurso dele. Né? Que nem no tratamento psicanalítico, realmente a gente vai prestando atenção na que a pessoa fala ali, porém, a pessoa ali meio que trava na hora de falar. Então tem isso, sabe? Só que nesse caso o fenômeno psicossomático, claro, está falando, ó, o evento corporal não faz história, o sujeito não consegue se lembrar de nenhuma circunstância simbolicamente relevante, claro, porque não simboliza. Aqui eu diria que é uma estrutura quase psicótica aqui, psicossomático, pelo que eu estou entendendo, entendi aqui nessa narrativa, nessa explicação aqui. mas não tá claro para mim. Se alguém conseguiu ter uma clareza aí, deixa aí nos comentários aí sobre o fenômeno psicossomático. E aí a gente entra no tema 3, que é o brincar para o bebê. Como será que é o brincar para o bebê? Então, em torno dos 3 primeiros meses de vida, o brincar parte da iniciativa da maternagem. Então, quer dizer, a criança não tem iniciativa do brincar. Então, tem que partir da mãe, ou da cuidadora, do cuidador, enfim. É importante que no cuidado com o bebê, o meio brinque por meio das palavras, do toque, de músicas, podendo utilizar mantas, tecidos, algodão, pelúcias, que estimule os sentidos das sensações. Nem pegar um bichinho de pelúcia lá, brincar com o bebê, olha aqui, que bonitinho. Fazer som de voz, cantar para o bebê, tocar, abraçar, apertar. Então isso tudo são processos importantes que tem que partir da maternagem. E aqui eles falam maternagem para não ser necessariamente a mãe, né, mas a pessoa que cuida. Então isso nos 3 primeiros meses. Em torno dos 4 meses, o bebê inicia atividade lúdica, pois começa a ser capaz de controlar seus movimentos, consegue aproximar a mão dos objetos que estão próximos, brinca com seu corpo, se esconde e reaparece atrás do lençol. Ele já começa a ter um pouco do controle dos movimentos dele, a criança com 4 meses. E por meio do cobertor, chocalho, pelúcia, ele brinca repetindo, muitas vezes a ausência e a presença do representante da função materna. Então ele meio que simula a presença da mãe e a ausência da mãe nesses objetos. Talvez eu jogar o brinquedo longe, depois ir lá e pegar. Né? E com 1 ano de idade o bebê é um grande explorador dos brinquedos de tudo que está à sua volta. Ele começa a ter a curiosidade, fazendo o movimento de pôr, retirar, unir, separar, levar até a boca e assim por diante. Isso num ano. E aí a gente entra no tema 4, que é o brincar da criança de 2 a 4 anos. Então a gente viu como é que é o brincar do bebê até 1 ano de idade. Então a gente viu que o bebê ali, tudo depende da maternagem, depois dos 4 meses que a criança começa a ter o movimento, tudo aos pouquinhos, né, simulando a ausência e a presença da mãe, e depois no 1º ano de idade ele vem a descoberta, que ele quer pegar tudo, ele quer experimentar tudo. Tá? Então aqui, brincar da criança de 2 a 4 anos. A fase anal ocorre no 2º ano da infância. Quem não lembra ou quem não viu, Freud ele descreveu o desenvolvimento sexual infantil, que é a fase oral, fase anal, fase edípica, fase latente. Então tem várias fases aí que o Freud descreveu, e no caso aqui a fase anal é quando o bebê ele consegue controlar o esfíncter, que seria o ânus ali, não o ânus, mas todo o órgão ali, não sei se dá para dizer que é órgão, enfim, é onde ele começa a controlar, porque o bebê ele não controla, o cocô simplesmente sai. Só que daí com 2 anos ele começa a controlar. Tipo, daí tanto é que tem
o desfraudar, aquela coisa toda, enfim. Então essa o Freud chama de fase anal, por isso que aqui fala fase anal, que fala no segundo ano da infância. Nesse período, ela atingiu um desenvolvimento maior ligado à sucção lúdica da fase oral para a fase anal. Porque a fase oral é a fase do chupar, mas não é só chupar, é o chuchar, como eles dizem, que é o do seio da mãe, de amamentar, depois vem o bico, que substitui, enfim, que é a fase oral. Aí depois vem a fase anal, que é o controle das fezes ali, do esfíncter. Que aqui fala, ó, provocando a retenção das fezes e urina. Então a criança descobre o poder que tem ao conquistar a disciplina esfincteriana, como eu expliquei para vocês. Ainda nesse período, o doutor, François Doutor, que trabalhou com crianças, coisa e tal, ressalta que ela alcançou um desenvolvimento neuromuscular muito satisfatório, que cria nela a necessidade de livre disposição dos seus grupos musculares agonistas e antagonistas, que possibilita imitar um adulto. Então é um desenvolvimento neuromuscular aqui. A criança adquire mais agilidade, mais habilidades psicomotoras, utilizadas em suas brincadeiras, que facilita a expressão da agressividade. Então, conforme doutor aqui, o doutor, François Doutor, a criança apresenta um comportamento egocêntrico e comumente não toma o psicólogo como participante ativo na brincadeira. Tipo, ela não quer saber de ninguém de fora, ela quer saber só dela. É o narcisismo primário, na verdade. É espontânea. A criança, no caso, é espontânea. E, por vezes, previsível, passa com facilidade de um jogo para o outro. Então, sua atenção está centrada na investigação do objeto. Então, ela quer descobrir o objeto ali, investigar o que significa aquele objeto. No funcionamento e no prazer que lhe proporciona o exercício e a manipulação dele, caso do brinquedo. Geralmente, nessa idade, as crianças gostam de brincar com materiais de modelar, massinha, areia, argila. Prestam-se para dar formas, interessam-se por carros, trens, locomotivas, bonecas, animais e, quanto aos desenhos, realizam rabiscos e garatujas. Não imagino que seja garatujas aí, mas imagino que não é nada bonito. Pelo que eu ouvi, eu nunca ouvi falar essa palavra. Enfim, mais tarde eu procuro garatujas. Bom, nesse período, as crianças podem diferenciar imagens oníricas, pensamentos e objetos reais. Quando falo em imagens oníricas é sonhos, tá, pessoal? Só para vocês saberem. E objetos reais, estes que permitem o acesso a processos e conhecimentos que não poderiam estar conscientes de outra forma. Porque eu lembro que o sonho é uma questão inconsciente. Iniciam jogos de faz de conta, com uma ênfase na dramatização. Os desenhos são uma fonte rica de informações sobre a criança, pois muitas delas desenham espontaneamente durante o tratamento e outras quando solicitadas. Então o pedido de um desenho é interessante num processo terapêutico aí. Então, por meio da expressão gráfica, é possível observar características da personalidade, relacionamentos familiares, tipo, quais as pessoas que ela desenha ali, as pessoas, no caso da família dela, atitudes e comportamentos sociais. Atitudes em relação às limitações físicas e aos problemas perceptomotores específicos, ou outras dificuldades de aprendizagem. E aí fala das crianças dos 5 aos 7 anos. E aí, de novo, François diz que a fase genital se caracteriza pelo pensamento racional. Lembrando que aqui já vem a questão do Édipo também, que o Édipo é de 4 a 5 anos. Então seria o pós-Édipo, que vem a fase latente. Então, pelo pensamento racional, objetivo e consciente. A separação emocional dos próprios pais e uma vida mais independente, com foco nas suas próprias escolhas. Claro que a fase genital é aquela coisa que a criança vai se descobrindo assim, o toque, tudo. Até uma questão masturbatória aí, mas não com cunho sexual, mas sim a questão do descobrir. E a criança apresenta uma linguagem expressiva mais estruturada e preocupa-se com a veracidade da imitação exata. Ela busca uma coisa mais perfeita ali, digamos, podendo se observar nas brincadeiras. O desenvolvimento do processo de socialização permite à criança reconhecer cada vez mais o outro como co-participante de sua brincadeira.
Desse modo, pode dirigir-se ao psicólogo para que assuma um papel mais ativo e participativo. Lembra que a criança menor, ela é mais egóica, egocêntrica, ela quer mais brincar sozinha. Ela não passa pela cabeça de convidar o psicólogo. Ele pode até querer se meter a brincar ali, mas ela não vai se atinar a isso. Já o de 5 a 7 já começa a ter essa percepção. Então, nos desenhos é possível observar uma imitação mais realista do objeto representado. Tentar fazer uma coisa mais direitinho ali, né? Desenho. As crianças gostam de fantasiar com histórias de ação, mistério, revólveres, espadas, fantasias de bandidos ou super-heróis, bonecas, preparar comidas, finge relações sociais gostam de se fantasiar. Nessa idade, na medida em que a criança brinca, se apropria de situação que vive, e os contos de fadas são bons meios para se trabalhar, pois despertam fascínio e interesse nessa fase. Olha a dica aí. A ponto dela se indagar com as atitudes de uma bruxa ou de um vilão malvado. Isso é uma forma de estruturar as fantasias e criar recursos, conforme Conte aqui trouxe. E Castro também afirma que as crianças gostam de ouvir e contar histórias. Então, por meio do conto, elas recriam, inventam, recontam e deslocam simbolicamente sentimentos e conflitos. A autora afirma que os contos têm função orgânica na mente, interferindo significativamente na mente da criança, uma vez que ela se livra da dureza da realidade, permitindo espaço para a imaginação, imaginando brincar com temas próprios da sua realidade psíquica, por vezes difíceis como o amor, a morte, o medo, rivalidade fraterna e a separação e o abandono. Né? Porque às vezes tem crianças que passaram por questões assim. A criança tem noção de brincadeira mútua, costuma dramatizar cenas cotidianas e tem consciência de limites e regras. Você acha que não? Às vezes, se não tem limite é porque não quer, não porque não tem consciência. E aí é onde vem a questão da educação. Mas isso é um assunto para uma outra questão aí. A criança já faz da linguagem verbal um uso constante. Já tem mais a questão do verbal aí. Já está alfabetizada e expressa-se não somente pelo brincar, mas também pela linguagem falada, diferente das crianças menores. O brincar muitas vezes serve de ponte para uma conversa, que passa a depender dele. O psicólogo de abordagem diretiva faz perguntas a respeito das preocupações, medos, sonhos, amigos, pais, irmãos e escola, conforme vai brincando ali com a criança. Algumas dessas perguntas podem estar relacionadas com um brinquedo em desenvolvimento, enquanto outras podem ter pouco ou nenhuma relação com ele. Embora sejam feitas a partir da ideia de que a criança ficará mais à vontade para responder às perguntas enquanto estiver ocupada com atividades mais agradáveis. Por isso a importância do brincar com a criança, porque imagina botar na tua frente e ficar perguntando um monte de coisa. Não vai rolar. Eu sei porque, né? Eu trabalho em escola e sei como é que é. Outra atividade utilizada pelas crianças para dramatizar, representar, comunicar, descarregar as próprias fantasias inconscientes e também para elaborar as angústias ligadas a essas fantasias é o jogo estruturado. Ele pode ser visto como um modo que a criança utiliza para assinalar o que está acontecendo no campo relacional, quais são as suas defesas, quais as disfunções, quais as fraturas comunicativas. Então as crianças desse período se interessam por jogos competitivos. Esses estão circunscritos em limites próprios de tempo e espaço. Ele possui um começo, uma duração, até que chegue a um determinado fim. E contém elementos presentes de tensão, equilíbrio, ritmo, harmonia, força e tenacidade, habilidade, coragem e lealdade às regras. Então já vem várias questões aí, questão da competitividade aí das crianças. A imprevisibilidade constitui uma das mais marcantes características do jogo e está associada ao engajamento passional que o mesmo provoca. Mistério aí. Jogar é colocar-se em um espaço de faz de conta. Aquilo ao que as crianças tão propriamente se referem como não sendo de verdade. Ah, você é um policial, por exemplo. Pega ladrão. Mas de brincadeira. Então alguns terapeutas preferem não oferecer jogos estruturados, acreditando que favorece uma atitude defensiva de evitação do confronto com seu mundo interno. Claro, que daí foge da questão, pelo que entendi aqui. E aí o nosso último tema, que é o pré-adolescente de 9 a 12 anos.
Então as crianças na pré-adolescência começam a prescindir do recurso lúdico, mas ainda podem utilizar jogos ou desenhos como possibilidade de expressão. Mas tipo, já começa a ter menos contato com recursos lúdicos. Então a capacidade cognitiva e intelectual apresenta domínio da possibilidade de abstração, né, prescindindo do brinquedo. Então já vem a questão mais do verbal, da fala ali. Mas em função do prazer ainda experimentado no lúdico, pode solicitar a utilização do recurso. Nessa fase começam as meninas e as meninas a priorizar os grupos de amizade, abandonam os brinquedos e iniciam suas primeiras experiências amorosas. Não necessariamente que tenha uma relação sexual, coisa assim, mas é os namoricos, tipo, gostei da guria, da menina ali, ou do menino. Enfim, aí já começa a despertar aos poucos. Claro que aqui o Duarte, aqui nesse trecho aqui, ele fala os 5 aspectos que o jogo e o brincar proporcionam para a criança. Ó. Então, primeiro, proporciona alívio e prazer, porque descarregam fantasias masturbatórias e porque suprimem o gasto energético de repressão, liberando a fantasia. Tipo, é uma sublimação, praticamente. Obedece à compulsão à repetição, tipo, ajuda ali, transformando as experiências sofridas passivamente em ativas, dominando ansiedades. Tipo, que daí tu tá no controle do jogo ali. Também proporciona alívio da pressão superegóica através da personificação. O fator de alívio provém da projeção ao mundo do jogo nos primitivos objetos superegóicos que, não sendo exteriorizados, provocariam perseguição interna, ansiedade e sintomologia. Então, uma forma de descarrego ali. A inibição do brincar obedece aos intensos sentimentos de culpa, produto da pressão do superego primitivo, exigente sobre o ego. Lembrando que o superego é aquele que diz o que tu deve ou não deve fazer. A interpretação permite restaurar o prazer do brincar pela resolução dessas ansiedades e a liberação da energia antes ocupada em manter a repressão. Aí libera a energia. Por isso que, claro, quando é adulto, o que eles dizem? Para diminuir a ansiedade, vamos praticar exercício físico. Que aí no exercício físico ali tu tá liberando e ajuda mesmo. E por último aqui o jogo é uma sublimação, ó, como eu tinha dito antes. Simbolização, sublimação e reparação são 3 conceitos interrelacionados que estão na base da atividade egóica que sustenta o jogo. Atividade egóica é da pessoa. Então o uso do brincar na psicoterapia infantil requer a adequada pertinência da indicação. Então não é só chegar e dar para brincar, brinquedo para a criança brincar ou coisa e tal. Tem que ser pertinente à idade, tem que ser pertinente à situação, à questão da criança. Então não é simplesmente chegar, largar brinquedo, vai lá e brinca. Né? Os materiais utilizados devem observar alguns aspectos. A fase de desenvolvimento da criança, as condições emocionais e físicas, intelectuais da criança na hora da aplicação, o contexto da utilização e a segurança do paciente. No momento da sessão, a integridade física do paciente é responsabilidade do psicólogo. Então, por exemplo, no momento que eu estou lidando com uma criança, a responsabilidade minha de ela não se machucar, por exemplo. E ainda que seja importante a adequação do material utilizado para que se possa cumprir de forma segura a função de representação, o objeto em si não é o mais importante. Para diferentes métodos de atendimento psicológico à criança, o brinquedo é um mediador que expressa algo da vivência da criança no momento. Então não é o objeto em si que vai valer na terapia, mas o que ela faz com aquele objeto, o que fez ela escolher aquele objeto. Então se observa outras questões aí. Salienta-se que a criança é capaz de utilizar variados objetos para brincar. O primordial não tem relação com o objeto, pois ele serve apenas como um mediador entre o universo mental da criança e o psicólogo. Então, mediador. O importante é observar o valor simbólico, o que se configura naquele momento, qual a representação do que está sendo expresso e, principalmente, considerar que cada encontro com o paciente significa uma experiência nova. Olha que interessante isso. Implica no estabelecimento de um vínculo, cujo objetivo é o conhecimento e a compreensão do paciente. Então, ao brincar, a criança produz algo com comportamento. Claro, porque aí ela vai denunciando ali. E a partir disso, outros elementos são levados à ação, revelando outros conteúdos que não estavam presentes no início daquele ato, naquele brincar.
Eles ressoavam com coisas que já foram ditas de uma maneira retroativa, ou às vezes simultaneamente com afirmações que ainda serão feitas, que ainda não são pensamentos, mas são geradores potenciais de temas que me permitirão observar novas conexões com o que já foi expresso. De fato, o trabalho inconsciente processa-se no brincar. Tipo, o inconsciente sai ali no brincar. E aí vem a saída do recurso lúdico para o recurso verbal, daí a transição do brinquedo para a fala. Então as crianças por volta dos 10 anos de idade geralmente preferem dialogar em vez de brincar. A estruturação da linguagem e a capacidade de abstração permitem à criança deste período um uso cada vez maior de verbalizações, num movimento gradual, tendendo como um gerúndio. A criança prescinde do brincar e apropria-se do uso da linguagem. Muitas vezes a criança ainda tem momentos em sua vida diária em que ela ainda brinca, mas no setting psicoterápico ela já não utiliza mais. O recurso verbal alcança uma maturidade que diz da posição da própria criança. Seu amadurecimento intelectual, sua entrada na adolescência, chega um ponto em que o brincar muitas vezes pode ter uma função inversa do trabalho psíquico, passando por uma função de resistência e defesa. Então isso, o terapeuta tem que estar sempre atento nessas questões aí. O paciente brinca ou desenha para não falar. Observando se o paciente em atendimento anterior à mudança, nota-se que essa virada se processa em um período de poucos meses. Cada vez mais a criança fala com maiores comunicações e associações verbais, sem a necessidade do lúdico para isso, podendo estar numa semana desenhando e na outra ocupando uma poltrona. Isso, claro, vamos supor que você já está tratando a criança um tempo e depois ela vai mudando, por exemplo. Então a decisão da mudança do recurso técnico não é tomada pelo psicólogo, ela é do próprio paciente, devendo ser validada pelo profissional. Então, a gente tem que reconhecer que aquela mudança é natural da criança. Claro que a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças, porque a gente nunca sabe, mas a gente tem que estar sempre atento. Há nesse gesto do psicólogo uma função transferencial, o reconhecimento do amadurecimento da criança, permitindo que ela própria o faça. E aí, quando o início da psicoterapia ocorre justamente nesse período próximo da adolescência, essa passagem para o recurso verbal processa-se num momento de luto pelo corpo, pelos pais, pelas referências infantis, tipo, tá tendo um luto porque ela não tá vivenciando mais a infância, assim, ou melhor, tá perdendo aos poucos. Então tem essa questão do luto. Então um momento de crise revisando a própria identidade. Esse período, justamente por um movimento de certa introspecção, pode manifestar-se, introspecção tipo ficar mais contida, pode manifestar-se na clínica infantil por certa indisponibilidade ou dificuldade na capacidade expressiva, implicando num manejo delicado por parte do psicólogo. Então, tem que ter um jeito para chegar na criança, tudo, no pré-adolescente, não dá para chegar, não vai falar. Tem que ter um certo cuidado aí. E apesar de silêncios, expressões de pouca disponibilidade, frases curtas e lacônicas por parte do paciente, o psicólogo deve disponibilizar-se e aceitá-los, tomá-los como qualquer outra manifestação sintomática, sem se importar ou recuar, utilizando as pequenas frases como trilha no discurso do paciente e principalmente aceitando as resistências desse. Do pouco que ele fala, dá para explorar esse pouco, sem forçar a barra, digamos assim. E aí, concluímos aqui a disciplina na prática. O que fala aqui? A concepção de corpo em sua interface física e mental permeia toda a possibilidade de compreensão do ser humano, como a gente viu no texto anterior. Uma descrição acerca da diferença entre esquema corporal e imagem corporal, que é o que explicou anteriormente ali, pode ser feita por meio de um exemplo. Aqui já traz um exemplo para a gente diferenciar esquema corporal de imagem corporal. Então, uma criança de 8 anos, ao enfrentar um tratamento de câncer e todas as mudanças físicas provocadas por este, vai ter sua aparência profundamente modificada, ou seja, seu esquema corporal estará modificado, todo ele. Por sua vez, a imagem a qual essa criança está identificada, a projeção, sofre a repercussão da quebra narcísica frente às modificações físicas, podendo desdobrar-se uma tristeza ou depressão. Um exemplo de conflito entre imagem e esquema corporal. Claro que a criança tem o esquema corporal, ela entende. Não, melhor, lembra que esquema corporal é corpo, sujeito, tudo que envolve.
né? E teve essa quebra. Sei lá, daqui a pouco a criança, né, perdeu o cabelo, ou teve uma perna amputada, enfim. E aí teve uma quebra nessa expressão corporal, esquema corporal, né? Expressão não, esquema corporal. Mas a imagem corporal que ela tinha projetado dela mesma fica abalada. Ela ainda tem que reconhecer que ela não é mais aquela projeção que ela tinha feito daquela imagem. E aí onde vem a questão da tristeza e depressão. Então, pessoal, era isso o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. Consegui aprender bastante coisas. Né? Depois eu vou revisar aí o vídeo tudo. E espero vocês na próxima. Até mais, pessoal.